galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de videoaulas sobre matemática com Python. E nesse vídeo aqui falaremos sobre estruturas condicionais. Estruturas condicionais, gente, são estruturas que nos permitem tomar decisões dentro do nosso código, né? As estruturas que nós veremos aqui vai ser a estrutura se, que é o if, né? Vai ser a estrutura se então, e a estrutura if, else, que é o se então se. Na verdade, a primeira, né, nós vamos ter uma condição, né, caso essa condição seja satisfeita, então nós vamos por um certo caminho. A segunda nos permite, que é o if else, nos permite seguir dois caminhos diferentes. Caso a condição seja satisfeita, eu vou por um caminho, se não, eu vou por um outro caminho. E o if, else segue o mesmo padrão da anterior, só que agora eu tenho múltiplos caminhos. Se a condição for satisfeita, sigo por um caminho. Se não, mais essa outra é satisfeita, eu vou por outro. Se não, nenhuma das duas anteriores for satisfeita, mas a outra for satisfeita, então eu vou por outro caminho. Até que, se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, eu vou por um outro caminho, certo? Então aqui a gente vai vendo que vai se generalizando. Conforme a situação exigir, né, nós vamos usando o if else, né, quando for ficar um pouco mais complexo, e esse aqui está o caso mais complexo, eu diria. Certo? Então vamos lá para o PyCharm, vou abrir aqui. Tá certo? Então vou criar um novo projeto. Né? O novo projeto vai receber o nome de estruturas condicionais. Certo? Ele vai criar aqui esse projeto. Então eu tenho essa aba padrão aqui do PyCharm, eu vou apagar porque esse código aqui ele vem assim que a gente instala, né? Ele sempre aparece quando a gente cria um projeto novo, e eu vou pegar esse mine aqui, eu vou falar da primeira estrutura que apareceu lá no vídeo. Eu vou renomear aqui para estrutura if, tá certo? Então, nesse caso aqui, gente, a estrutura, né, condicional if, ela funciona da seguinte forma. Imagine que nós queiramos verificar se o número é par. O número inteiro é par. Então, claro, eu vou precisar da entrada desse número, eu vou chamar ele de n. Por exemplo, n aqui eu vou dizer que é 7. Né? Claro, não vai sair par, mas tudo bem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o if. Eu vou escrever da seguinte forma, if. Agora, para eu verificar que se o número é par, eu vejo o resto da divisão dele por 2. Né? Lembrando que o resto da divisão foi visto na aula passada, aí na playlist Matemática com Python, ela é dada como n%2 igual, ou seja, eu vou dividir por 2, pegar o resto, e vou verificar se esse resto é zero. Esse igual duplo é exatamente porque agora eu estou fazendo um igual de verificação. Aí aqui eu boto 2 pontos, tá certo? If o resto da divisão de n por 2 igual a zero, aí vai ter uma condição aqui, tá certo? Aí eu vou imprimir o quê? Casos e essa condição seja verdadeira, eu vou imprimir isso aqui, ó, print. Né? Vamos botar o nosso print especial, printf, o número, que eu dei lá, n, é par. Ou seja, se a condição do resto dar zero, então vai ter a mensagem n é par. Então eu vou compilar aqui o meu código, tá certo? Vamos compilar aqui. Não apareceu nada aqui, porque 7 não é par. Mas se a gente mudasse aqui para 8, ó, então aqui ó, só apareceu o caminho, aí o processo acabou com saída código zero, ou seja, não teve isso. Se eu botar aqui 8, o número 8 é par. Olha que lindo, né? Então já tem uma frasezinha bonitinha. Então a estrutura if ela é bem limitada, porque ela só lhe dá uma condição específica. Tá certo? Ou seja, um caminho específico. Aí a gente pode aprimorar isso colocando o if else. Por quê? Porque observe que o 7, que foi a primeira entrada, eu poderia ter dito que ele era ímpar. Né? Mas no if normal, eu não tenho essa opção. Eu só tenho um caminho a seguir. Beleza? Claro que, gente, vale ressaltar que essa entrada aqui deve ser inteira. Tá certo? Por que ela deve ser inteira? Porque se eu colocasse aqui, por exemplo, 2 quer dizer, um outro número não faria muito sentido, né? Por exemplo, 7.5. Pô, tudo bem, não vai sair mensagem nenhuma, mas pô, ele não é inteiro, então assim,
teoricamente a gente não deve entrar com esse tipo de dado, tá certo? Então vamos deixar aqui o 8. Vamos criar uma nova aba aqui, né? File new. Então file, vamos botar agora estrutura if else. Tá certo? Que é a segunda. Que a gente vai aprimorar mais esse programinha nosso. Então vamos copiar ele aqui, ó, do jeito que ele está aqui. Estrutura condicional if else. Tá certo? Então nesse caso aqui é o seguinte. O if else ele me permite fazer o seguinte. Eu tenho essa parte aqui, claro. Se essa condição for satisfeita, ou seja, se o resto da divisão de n por 2 por 0, então o número n é par, essa mensagem vai ser exibida. Se não, aí eu boto aqui else, 2 pontos, e boto a outra condição caso a primeira não seja verificada. Eu boto assim, ó, print f o número n é ímpar. Certo? Então vamos voltar para o 7, tá certo? Observe, ó. O número, quer dizer, aqui eu estou compilando quem? O if, né? Então, como eu vou compilar esse aqui, tem que compilar a primeira vez, né? É o if, pronto. O número 7 é ímpar, então ele verificou a primeira condição, não foi satisfeita, ele veio para a segunda, então deu ímpar. Se eu botasse aqui 8, ou 6, né? Vamos botar outro número, né? 6. O número 6 é par. Só que aí aquilo que eu falei no caso anterior do if, né? Se eu colocar aqui 7.5, olha o que vai acontecer. Olha só. 7.5 é ímpar. Deu estranho. Por quê? Porque eu não posso entrar com a entrada não inteira. Então não faz sentido jogar 7.5. Tá certo? Isso aí pode ser controlado, você pode criar um programinha, depois a gente vai falar disso, né, onde você restringe a entrada. Se o cara digitar um número não inteiro, vai dizer entrada não válida, digite novamente. Isso aí dá pra gente controlar. Mas a princípio aqui, isso aqui se aplica a números o quê? Inteiros. Tá certo? Números que não sejam variáveis float. Então, o que acontece? Agora nós podemos generalizar um pouco mais para mais condições, porque aqui eu só tenho dois casos, né? O cara é par ou ímpar, beleza, adequou certo. Mas e se eu tiver uma situação, por exemplo, onde eu tenho que avaliar o indivíduo quanto à idade dele e se ele é criança, se ele é adulto, se ele é idoso, né? Se ele é adolescente? Então, como é que a gente faz uma questão dessa? Porque se a idade dele for menor que 12 anos, criança. Se for menor que 18, adolescente. Se for menor que 60, né? Ali entre 60 e 18, né? Então ele vai ser adulto. E se for maior ou igual a 60, vai ser idoso. Então, assim, é um problema mais complexo, né? Então a gente consegue fazer isso com a estrutura if, elif, else. Então, vamos aqui criar mais uma aba, ó. New, Python File. Então vamos lá, ó. Estrutura if, elif, else. Pronto. Uma mão grande, mas vamos lá. Eu vou copiar esse código aqui, ó. Quer dizer, esse aqui não, porque tem uns print, né? Tem número par e aqui a situação já mudou. Então, nós temos aqui, ó, estrutura. Opa, vou botar aqui o hashtag, né? Estrutura if, elif, else. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, né? Vai entrar aqui uma variável chamada idade. Vamos pegar um indivíduo de idade de 15 anos. Né? Depois a gente faz testes com diversos números. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. If idade menor ou igual a 12, né? Menor ou igual a 12 anos, né? 2 pontos. Print. Aqui não vai ter especial, né? Eu não vou chamar nenhuma coisa, né? O indivíduo é considerado uma criança. Certo? Então, sou menor ou igual que 12, beleza. Agora, aí nós temos o seguinte, entre 12 e 18, mas não sendo 18, né? Nós temos que ele vai ser considerado um adolescente. Então, eu vou botar assim, ó, elif, idade. Aí aqui a gente bota uma desigualdade, né? A gente bota assim, ó, 12
menor que idade menor que 18, né? Ou seja, se ele tiver 13, 14, 15, 16 até 17 anos, aí vai ser o quê? Vamos copiar aqui o print, ó. Ele vai ser um adolescente. O indivíduo é considerado um adolescente. Certo? Agora, caso ele esteja entre 18 e 60 anos, sem incluir os 60, então vamos copiar aqui para já aproveitar, né? Então, se ele estiver entre 18, incluindo 18, então eu vou botar um menor igual, e 60, só que 60 só menor estrito, porque se ele tiver 60 ele vai ser idoso, o indivíduo em questão é considerado um adulto. Tá certo? E, por último, como eu não tenho mais um outro caso depois de 60, que é a coisa, eu termino com o else. Else, na frente do else não precisa vir nada, eu só boto a última condição. Print. Opa. Aqui, só boto um print. Certo? Não precisa de condição nenhuma. O indivíduo em questão é considerado um idoso. Então vamos compilar esse código e ver o que sai aqui. Só que antes de compilar, lembrando, ele está compilando o if else. Eu quero que ele compile esse. Então vamos lá, run file, run. Então, há 15 anos, o indivíduo é considerado um adolescente. De fato, né, 15 está entre 12 e 18. Se eu jogasse aqui 21 anos, é esperado que seja adulto. Um indivíduo é considerado um adulto. Se eu jogasse 65 anos, o indivíduo é considerado um idoso. Então, aí nós temos uma generalização bem interessante da estrutura condicional if, né, que nos permite ter múltiplos caminhos, né, que o meu dado pode seguir. Porque o meu dado que entra aqui é a idade. Claro que, lembrando, vamos pensar no número inteiro, né? Entrada inteira. Né? Não faz muito sentido a gente estar falando, né, de uma entrada não inteira, porque essa idade ninguém fala 22,4 anos, né? Então a gente fala 22 anos, né? E por aí vai. Então, imagine que tem uma restrição para o usuário digitar isso. Embora você digitar um número para 22,4, não vai ter problema nesse caso aqui, mas lá no caso dos pares tinha. Então assim, né, aí você tem que ponderar isso direitinho dentro do seu programa, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo.